Olá, sétimo ano. Vamos à correção do conto de Tadeu versus Maria Angélica, do conto de José Roberto Toreiro, ok? Então vamos para a questão número 1. Aqui temos uma mini biografia sobre o José Roberto Toreiro. Ele tem contos, tem romances, já ganhou prêmios. Aqui fala uma breve para você ter um breve conhecimento sobre ele. Na número 1, eles estão perguntando quem é o narrador de Tadeu versus Maria Angélica, se ele participa ou não da história e justifique com um trecho. Então, nós vamos responder que o narrador do conto não participa da história, é o narrador observador. A história está narrada em terceira pessoa, como é possível observar. A gente pega um trecho, o trecho que a gente tem aqui é: à primeira vista, Tadeu e Maria Angélica formavam um casal normal. Gostavam de cinema, de música, de viagens, mas acima de tudo amavam o futebol. Só que infelizmente torciam para times rivais. Então nós temos a terceira pessoa, ok? Então o narrador não participa da história. É possível identificar onde se passa a história narrada? Quem são as personagens que a vivenciam? Então o local é um estádio de futebol. E a gente pode comprovar pelo seguinte trecho: Tadeu comprou um uniforme azul e amarelo para ir ao estádio. Seja as personagens que vivenciam a história são Tadeu e Maria Angélica, porque pergunta quem são as personagens, e o local é um estádio, ok? Número 3. Com base na apresentação feita pelo narrador, descreva resumidamente os personagens Tadeu e Maria Angélica. A tia Andresa não fala nada sobre eles, mas a gente vai deduzir pelo que a narrativa nos mostra. Então, Tadeu e Maria Angélica formam um casal que aprecia cinema, música, viagem, além de ser apaixonado por futebol. Porém, torcem por times rivais. Tadeu torce para um time cujas cores são azul e amarelo, e Maria Angélica por um time cujas cores são verde e branco. E eles são apaixonados um pelo outro, não é isso? Na número 4. Ao ver o seu time marcar um gol, Tadeu vibra e comemora, irritando Maria Angélica. A partir daí, o casal começa uma discussão. Como você deve ter percebido que durante a discussão os dois utilizam diversas expressões relacionadas ao universo do futebol. Então, que exemplos nós podemos dar dessas expressões que são relativas ao futebol? Nós temos entrar de sola, escanteio, pênalti. Nós dois batemos uma ótima tabelinha, né? Nós temos o outro, cartão vermelho, expulso de campo. Temos várias expressões que vocês podem escolher lá no texto e colocar aqui na número 4. Então, eu escolhi entrar de sola, escanteio, pênalti, cartão vermelho, ok? Na letra B. E aquelas expressões do texto que você não conhece? O professor vai dividir a turma para que vocês pesquisem o significado. Depois vocês devem reunir as pesquisas e elaborar um glossário com todos os significados. Acredito que vocês todos conheçam essas expressões relacionadas ao universo do futebol. Eu acredito que não tenham dúvidas. Os meninos principalmente. O uso dessas expressões no texto possibilita que interpretação ao leitor? Então, a gente espera, na verdade a apostila está dizendo, espera-se que os alunos infiram, concluam, né, que o uso dessas expressões passa ao leitor a ideia de estar assistindo a um jogo de futebol, pois a utilização de frases curtas dá uma ideia e velocidade da narrativa, que se assemelha a uma narração futebolística, ok? Então, se ele fala assim, nós dois batemos o bolão, bola para escanteio, cartão vermelho. Então, todas essas expressões nos trazem a ideia de que está sendo narrado um futebol, e na verdade está sendo narrada a discussão entre os dois. Andreísa, tá? Tudo bem, mas aí o que eu vou colocar na letra C? Nós podemos responder o seguinte, que o uso dessas expressões nos dá a impressão de estar sendo narrado um jogo de futebol, quando na verdade está sendo narrada uma discussão entre os dois namorados, ok? Entre um casal de namorados. 5. Tadeu conseguiu convencer Maria Angélica a não ser expulso do jogo? Aliás, ele conseguiu, mas o que ele fez para conseguir continuar com o jogo do casamento?
Simplesmente ele foi sincero e expressou seus sentimentos por Maria Angélica, dizendo que formava um bom par, que ele jogava o jogo do casamento por amor, que ele vestia a camisa desse jogo, né? Então ele foi sincero e expressou seus verdadeiros sentimentos. Na número 6, o que significa dizer que Maria Angélica jogou longe sua bandeira e pulou sobre Tadeu como se ele tivesse marcado um gol decisivo? Significa dizer que nesse momento ela deixou as diferenças de lado, ou seja, as diferenças entre os times rivais, e abraçou Tadeu, pois o que ele disse fez toda a diferença. E encerrou aquela discussão naquele momento da melhor forma possível. Ok? Então, ao jogar a bandeira, ela deixou essa discussão de times rivais para o lado e começou a dar mais importância ao amor deles. Número 7. Então, os dois beijaram-se, fizeram as pazes e viveram felizes para sempre, ou pelo menos até a próxima final de campeonato. Esse final remete a um gênero de conto bem tradicional. Qual é esse gênero, gente? Que gênero textual, que conto que fala e todos viveram felizes para sempre? Contos de fadas, onde tem magia, não é isso? E os finais são sempre felizes, ok? Na letra B, o que se pode concluir sobre a afirmação, ou pelo menos até a próxima final de campeonato? Na verdade, eles estão bem, eles vão continuar bem, mas essa diferença entre os dois, principalmente quando tiver uma grande final de campeonato, provavelmente os dois vão discutir novamente, ou quem sabe eles vão vencer essas diferenças. Por isso que disse, ou pelo menos até a próxima final de campeonato, ok? Número 8. Um conto literário caracteriza-se por apresentar 5 elementos essenciais: enredo, narrador, personagens, espaço, que é o cenário, e o tempo. Preencha o quadro a seguir com os elementos presentes no conto Tadeu versus Maria Angélica. Enredo. Que história é contada? Conta-se a história de um casal apaixonado por futebol, mas que torce para times rivais. Quem narra? Narrador observador. Então, terceira pessoa, ok? Quem participa? Tadeu e Maria Angélica, casal apaixonado, né? Por futebol e um pelo outro. Onde ocorre? Em um estádio de futebol. Em que época? Aqui a gente pode dizer é uma época indeterminada, mas se a gente quiser dizer se o tempo é cronológico ou psicológico, a gente vai dizer que o tempo é cronológico, ok? Mas já que está perguntando em que época, em uma época indeterminada. Não fala se é no século XX, se é dia 10 de abril, se é de manhã, se é à tarde. Não tem o tempo determinado. Então, assim a gente termina mais uma correção. Vocês perceberam que é bem tranquilo esse tema do capítulo 5, que é narrativa. Vocês dominam bem. Um beijo, até o próximo vídeo.